Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Estamos com essa nossa intenção de toda quinta-feira bater um papo aqui no Jornal da Nova Brasil com relação à expectativa para as eleições 2024, trazendo aqui personalidades da política da nossa cidade. Já falamos com o Denilson Pistelli, estamos em contato com outras pessoas para virem aqui até o nosso programa para conversar sobre política, essas articulações, e esse ano vai ser muito relacionado a esse assunto, você pode ter certeza, vamos falar bastante sobre isso. E convidei aí na última terça-feira para comparecer aqui até os estúdios da Nova Brasil, Matheus Lemes. Matheus Lemes está aqui com a gente, pelo menos até onde sei, pré-candidato a vereador pelo PSOL aqui de Araçatuba e também um profundo conhecedor a respeito aí dos bastidores políticos da nossa cidade e topou vir aqui bater um papo com a gente. Bom dia, Matheus, um prazer recebê-lo aqui na Nova Brasil. Bom dia, Zé Walter, bom dia aos ouvintes e aos ouvintes da Nova Brasil. Matheus, hoje você está no PSOL. Sim, sou presidente do PSOL. Estou presidente do PSOL no momento. E primeira pergunta, é pré-candidato a vereador em Araçatuba? Bom, essa é sempre uma pergunta. Pré-candidato eu posso dizer que sou... O Pichitelli disse assim, ó, eu na minha... Por mim, sou, mas é claro que há uma decisão aí. Eu ia falar exatamente isso. Há uma decisão do partido, tem que passar em convenções, mas da minha vontade, sim, sou pré-candidato a vereador, nada mais além disso. Vereador. Ô Matheus, sua trajetória política e na última eleição para vereador você não concorreu. Não concorri. Você disputou a eleição para deputado estadual na última. Foi a primeira eleição. E a votação que você teve naquela ocasião? Em Araçatuba eu tive 876 votos. Tá. Eu considero a votação da eleição passada, a própria eleição passada, como uma preparação para as eleições desse ano. Tá. Então, foi uma forma de entender a dinâmica do jogo, de aprofundar o conhecimento de como disputar uma eleição, enfim, as estratégias, como o próprio nome do seu quadro diz, a política é um xadrez de fato. Sim. Então, quanto mais você treina, mais capacitado você fica. Então, eu acredito que foi um trabalho essencial pensando nas eleições desse ano. Tá, e nessas eleições aqui municipais, a gente tem um quadro um pouco diferente da última eleição municipal. Naquela ocasião, a gente tinha aí, se a gente for citar até o PT, naquele momento, o Lula ainda estava naquela dificuldade, acho que estava até preso naquele momento ainda, antes da disputa à presidência, e hoje nós temos um cenário em que o próprio PSOL, e a gente tem um exemplo claro lá de São Paulo, da capital paulista, que hoje o PT, o PSOL, eles estão com o governo federal. Então eles têm um cenário nacional diferente daquela última eleição. Você entende que isso pode impactar a eleição aqui de Araçatuba? Lembrando que estamos em uma cidade extremamente bolsonarista. Eu digo que ajuda, mas o principal de tudo são as consequências, os acontecimentos que foram rolando. Tá. Nesse tempo, como a questão da eleição do Lula, a própria anulação, enfim, de todos aqueles processos, toda a questão da Lava Jato, que veio à tona, das fraudes, enfim. Creio que tudo isso ajuda nesse cenário que nós estamos agora vivendo. Né? Eu aqui em Araçatuba, as pessoas falam, é uma cidade extremamente conservadora, bolsonarista. Eu às vezes tenho as minhas ressalvas com relação a isso. Mas tivemos acho que 73% dos votos na eleição presidencial para o Bolsonaro. Um pouco, não foi tão, acho que não chegou a 73. Não chegou, posso estar enganado. O Lula teve 35 mil votos. Tá. Eu não vou focar nos 73%, eu vou focar nos 35 mil votos. Historicamente, a esquerda em Araçatuba, se você parar para pensar, os candidatos mais identificados ou menos de direita, digamos assim, eles têm essa faixa. Se você pegar lá o Luiz Fernando Dall'Omi, se você pegar o Lula, se você pegar o Cid Sério, se você vai lá atrás, Dilma... Então, mas o Cid Sério, 30, o Lula era presidente na época. Era presidente. Então, assim, era um outro cenário. Ajuda também, era outro... Não, o Cid Sério chegou a 50 mil votos. Sim, mas assim, com o Lula presidente, o PT muito forte naquela época, aprovação... O pessoal já fez 6 mil votos a prefeito em Araçatuba. Né? Mas são tempos e tempos. Tá. Eu tenho que colocar aqui que houve, nesse meio tempo, do Cid Sério para cá, uma demonização da esquerda. Sim.
né? Por fake news, Exatamente. enfim, por uma série de questões, até mesmo por esses tropeços, por vários erros da própria esquerda, eu preciso colocar isso também, e que houve essa demonização. Hoje, você vê uma desconstrução de boa parte disso. Eu não vou falar que Araçatuba hoje é uma cidade progressista, majoritariamente progressista, mas posso dizer que sim, há uma base consistente para melhorar os resultados e a dinâmica eleitoral de Araçatuba no que diz respeito à centro-esquerda e à esquerda. Ô Matheus, você como presidente do PSOL aqui em Araçatuba, as articulações do partido, o partido pretende colocar algum nome à disposição para candidatura a prefeito? Não. O partido não? Não. Já está definido? Nós temos a convenção para sacramentar isso, mas eu posso antecipar posições de boa parte dos filiados, das discussões que já estão acontecendo, que há necessidade do quê? De se ter uma unidade. Certo. Você ter uma unidade, então teria aí uma composição. Trabalhar uma unidade com os demais partidos, no sentido de partidos que não são bolsonaristas. Eu não vou nem colocar uma aliança completamente de esquerda. Tá. Estou dizendo uma aliança de partidos que não estão, por exemplo, com a personificação do bolsonarismo em Araçatuba. Se nesse ponto poderíamos citar, por exemplo, Podemos. Seria um partido nessa análise. A questão é que hoje eu vejo Podemos na só base do prefeito. Um exemplo. Mas, por exemplo, Podemos quer vir. Entendi. Não vai vir, eu creio que não vem, porque está já encaminhado. Mas seria um exemplo. Seria um exemplo. Eu ia te perguntar, na última eleição, qual foi o candidato do PSOL? Teve candidato a prefeito? Teve o reverendo Paulo. O reverendo Paulo, realmente. Nós tivemos. Paulo Sanda. O Paulo Sanda. E o Claudemir. Eu digo que foi uma eleição mais pedagógica, porque nós estávamos numa estrutura de partido pequena. Foi um erro ou não? Não. Eu vou dizer que não, por quê? Porque eleição, nós temos a dinâmica de um processo eleitoral, ela é sempre benéfica para um partido lançar a candidatura majoritária. Mesmo partidos pequenos, mesmo com candidatos que tenham uma certa dificuldade de inserção social, que ainda são desconhecidos, é importante por quê? Interessante. Porque por exemplo, quando o Paulo Sanda foi para a televisão discutir o programa do partido, muitas pessoas se identificaram com as propostas, se identificaram com o jeito, com a forma de pensar que foi colocado, tanto nos debates quanto no programa eleitoral, enfim, em toda a campanha, e essas pessoas vieram para o partido. Nós somos um dos partidos que na pandemia mais filiou pessoas em Araçatuba. Né? Teve um ano, se não me engano foi 2021 ou 2022, agora eu não lembro qual dos dois, que nós somos o partido que mais cresceu em Araçatuba. 33% de um ano para o outro. Isso é resultado do quê? De um processo eleitoral. Só que nós entendemos que neste momento, na dinâmica do jogo, nós temos a atual administração, que é uma administração de direita, e nós temos um avanço de uma organização de extrema direita, com fundamentalistas religiosos, agronegócio. Que nesse momento não estaria aliada à situação. Parte está aliada. A gente sabe que dentro da prefeitura tem essa base também. Mas há um racha da extrema direita que uma parte está, não sei se por cargos ou por qualquer vantagem na prefeitura, mas tem uma mobilização muito grande de pessoas e lideranças conservadoras e ultraconservadoras em torno de uma outra candidatura. Que seria de quem? Que é hoje a personificação do Zanata. Tá. Então nós temos ali nascendo um grupo em cima de um candidato que falou de escola sem partido, em cima de um candidato que queria criminalizar banheiro unissex. Ou seja, você que tá aí agora ouvindo... Dentro do ônibus, então... vai. Não, exatamente. Você que tá aí ouvindo agora. Então, você é um vereador aqui que queria... Se você tem um estabelecimento com um banheiro... Não pode ter um banheiro só. Mesmo se fosse cabine individual. Porque a questão, ela tem uma parte... velada ali de preconceito com relação à comunidade trans. Mas nós temos ali um problema muito maior, porque o texto da forma que estava... Sim. Enfim. E discutimos bastante. Discutimos muito isso. Então, é esse o candidato. É essa visão de mundo que tem esse candidato. E é por isso que a esquerda, o campo progressista e os demais que não querem a construção desse projeto, tem que se unir
para fortalecer uma candidatura que faça esse contraponto. E, Matheus, já existe aí nos bastidores, e a gente escuta muito falar, e na verdade acho que até eu já mandei até mensagem para ele, que o Cido Sério seria o candidato da esquerda que em Araçatuba voltaria nessa candidatura. Ele não está no PT hoje, eu não sei se há uma facilidade do Cido Sério em voltar para o PT para conseguir construir essa chapa, e aí o PSOL estaria nessa chapa? Sim, eu acho que temos condições de Seria o Cido Sério, então, o nome? Temos condições de ter um diálogo. Há condições. Tá. Né? Isso não aconteceu ainda. Não está sacramentado ainda. Mas já começaram... O diálogo tem. A gente tem sentado com vários nomes que se postulam como candidatos a prefeito. Com o PT. Né? Com o PT. Vocês. Então o PT Sim. como cabeça de chapa. Não. O PT pode não vir com cabeça de chapa, porque hoje o Cido Sério está afiliado no PV. É isso. Se for o Cido Sério, ele vai como um candidato do PV. Do PV. Mas o PV está federado com o PT e o PCdoB. Ou seja, o PT não lança majoritária se o PV lançar. Entendi. Então o PT vem na chapa, mas não vem O com Cido majoritária. Sério ir para o PSOL, não existe essa possibilidade. Não temos essa conversa com o Cido Sério com relação a vir para o PSOL. Não, tô dizendo isso existiu porque... no passado. Sim, porque eu estou dizendo assim, Mas... temos o exemplo de São Paulo, por exemplo. O PT, o Lula, diz que não vai se lançar candidato em São Paulo para apoiar o Boulos. Exato. E é candidato do PSOL lá e aparece agora com a Marta aí, um dos pretensos e provavelmente deve sair à frente, inclusive nas pesquisas de intenção de voto. Foi muito votado nas últimas eleições. Então a esquerda estaria se reunindo nessas conversas iniciais para PSOL, PV, PT, há alguma dificuldade? Você observa nesses bastidores alguma dificuldade de diálogo nesse momento ou não? Bom, a construção sempre tem mais de um candidato, às vezes tem mais de um cenário. A questão é, nós temos que avaliar a viabilidade. Tá. Não adianta, por exemplo, eu vou me postular candidato a prefeito. Qual a minha base de conhecimento na cidade? As pessoas me conhecerem, de projeção e tudo mais. A gente tem que colocar um nome que seja viável. Por isso que nunca me postulei como candidato a prefeito e não vou fazer isso. Né? Então, eu estou colocando como exemplo. Não, claro, né? claro. Não, mas até nesse exemplo que você está dizendo, nós tivemos o Cido Sério, na última eleição, ele saiu candidato a vereador. Sim. E ele não teve uma votação expressiva na cidade. Concordo. Você atribui isso ao quê? Porque o Pistelli veio aqui conversar e disse, não, mas o PT estava num momento muito complicado, que é aquela situação que a gente relatou aqui no início. Mas choca, a princípio, um pretenso candidato a prefeito, que é o caso do Cido Sério, mas que teve uma votação muito pequena para vereador nas últimas eleições. Então, há viabilidade nessa candidatura? Bom, eu coloco a eleição do Cido com a votação, se não me engano, foi 680, 650, uma coisa assim. A dinâmica da campanha. Há formas e formas de fazer campanha. Hoje, há uma discussão, e eu acredito que esse tem que ser o foco, de colocar as campanhas eleitorais no momento do qual nós vivemos. A campanha do Cido Sério foi uma campanha analógica. Eu falei isso já para várias lideranças políticas. Foi uma campanha analógica, de panfleto, de passar com um carro de som na rua, de sentar com as pessoas. Coisa de 20 anos atrás. Não que isso não possa ser feito nessas eleições. Mas, se você fizer só isso, não é o suficiente mais. Mas, Matheus, você não entende que possa ter sido um reflexo do segundo ou primeiro, do mandato do Cido Sério como prefeito? Foi um reflexo essa votação? Eu coloco como um dos fatores, mas não como o principal. Tá. É um dos fatores. Eu acredito que há rejeição, todos os candidatos têm rejeição. Tem pessoas que não votam no candidato do prefeito de forma alguma. Tem pessoas que não votam no Bolsonaro no Bolsonaro não, no candidato do Bolsonaro de forma nenhuma. Tem gente que não vai votar no pessoal de forma alguma. Todos têm rejeição. E óbvio que isso é um fator. Mas eu estou dizendo que essa campanha que houve do Cido, eu acompanhei essa campanha, vi como foi feita, houve uma falha estratégica. Agora, eu conheço pessoas que não sabiam que o Cido foi candidato a vereador. Tá, entendi. Na última eleição. Então, eu queria entrar começar com essa questão da Câmara, mas já que a gente já tá nessa leva aí do Executivo, vamos continuar. Depois a gente volta para a Câmara.
Hoje você, analisando o cenário do executivo para as próximas eleições, o que você tem percebido? A gente tem aí a situação de Lador não pode ser mais candidato, vai lançar alguém, não foi anunciado ainda, os bastidores falam sobre Edna Flor e Borella, um dos dois seria aí o candidato do prefeito. E nós teríamos uma oposição inicialmente formada pelo Lucas Zanata, que já disse inclusive aqui em entrevista que é pré-candidato a prefeito, teríamos essa possível candidatura aí do Cido Sério como uma união da esquerda, é mais ou menos esse cenário que você tem visto aqui para Araçatuba, ou seja, diferente da eleição passada que tivemos acho que 8 candidatos a prefeito, uma eleição que com no máximo 4. Eu acredito que possa chegar a 4. Tá. 4 que eu digo competitivos. Tá. Pode ser que de repente surja aí uma Laine Martins. Uma Laine, um Andorfato da vida, enfim, essas candidaturas menores. Mas com viabilidade, você tem ali condições de ter um Cid Saraiva ainda, tem definição de Fornari, Zanata, o candidato do prefeito e o Cido Sério. Quem, na sua visão, é o candidato do prefeito? Bom, hoje, eu vejo como... E é opinião. Eu vejo a minha opinião... Papo, exatamente. Eu vejo a minha opinião sendo o Borella. O candidato. O candidato do prefeito, na nossa visão, na minha, de várias pessoas dentro da esquerda, é o Borella, que pra mim é lamentável. Eu acredito que era natural que a candidatura da prefeitura fosse da vice-prefeita, como todo bastidor político foi dito que havia um acordo de 8 anos, um projeto de 8 anos de legislador e um projeto seguido da Edna. Né? E não é o que está acontecendo agora. E nesse cenário, a Edna, você vê como a situação da Edna, caso se confirme o que você entende que vai se confirmar? Bom, ela tem alguns caminhos. Né? Eu não sei qual que ela defende tomar. Pode ser que haja. Se houver uma proposta, que tudo na política é de acordo com o caminho que é oferecido. Tá. Se você tem, por exemplo, igual foi falado, o Republicanos, o Podemos tem convidado ela. Se oferecer um partido bom, com estrutura, com um projeto, e ela partir para uma candidatura à prefeitura, dificulta para a situação. Entendi. Esse rompimento. Eu acredito que possa haver acordo. Acredito também que possa haver acordo e ela de repente voltar para a Câmara. E assim, o que a gente escuta muito é que em eventual decisão pelo Borella, não haveria esse racha, a conversa que a gente escuta nos bastidores, inclusive aqui no ar ela já disse com relação a isso. Matheus, e da oposição, esse movimento da oposição, teríamos aí esses viáveis, seria o Lucas Zanata, teríamos aí um da esquerda e você citou ainda o Cido Saraiva. Sim, é um Cido Saraiva pelo MDB. Que já foi candidato na última também. Já foi candidato na última, não tenho visto movimentação para voltar para a Câmara. Tá. Então pode ser. Ele já anunciou que é pré-candidato a prefeito. Exatamente. Então ele pode sair também numa candidatura, né? Enfim, e tá aí. Tem condições de também ter uma boa viabilidade eleitoral. Sempre teve na eleição passada uma boa votação. O Cido é aquela, né? Saindo para vereador, ele é o primeiro colocado. Ele é o primeiro colocado, não tem... Tem muito voto. Exatamente. A pessoa que tem muito voto, tem um carisma muito grande na periferia. É um nome também, um baita nome, inclusive. Desses da oposição, Matheus, e claro, que é tudo opinião, a gente tá batendo papo sobre política. Desses da oposição, fora, claro, a união da esquerda aí, que não se juntaria a, por exemplo, o Lucas Zanata. Você vê a possibilidade de Lucas Zanata, Felipe Fornari, temos o Dr. Flávio Salatino, que também foi candidato na última, já foi vereador, de união com ou situação, ou entre eles ali, para formar uma chapa forte contra a situação? Bom, eu vejo que na política, infelizmente, tem muito ego. Então eu acredito que o Zanata vai sair candidato e não vai aceitar, por exemplo, ser um vice do Borella. Mas um Felipe Fornari, por exemplo? Esse pode ser um nome que... Para vice de alguém. Pode ser para ser vice de alguém ou para ser cabeça de chapa e algum desses outros ser vice, né? Pode acontecer, sim. Porque eu digo, o Felipe Fornari, ele surpreendeu na última eleição. Sim, o Flávio Salatino era ali, estava na terceira força da eleição e foi surpreendido no dia da votação. O Felipe Fornari foi mais votado que o Salatino e ficou em terceiro na disputa eleitoral.
Exatamente. E acredito que esse cenário tende a repetir se saírem separados. Eu vejo que, por mais que o Zanata tenha uma composição eleitoral por conta do bolsonarismo forte, mas disputar com a máquina, disputar com a esquerda organizada, preparada, eventualmente se a gente chegar nesse... Eu acredito em tudo, tá tudo caminhando para isso, para fazer uma campanha forte, para ter uma campanha organizada, né? Não vai ter vida fácil. Né? E de repente possa até surgir a mesma votação do Flávio Salatino. Porque o público do Flávio Salatino e do Zanata são os mesmos. Acredito que vai ficar ali, que é a base radical de extrema-direita. E conversas também do Flávio Salatino sairia para vereador e não candidato a prefeito. Sim, mas vai apoiar, vai apoiar o Zanata. E aí, nessa história de ter a mesma base política. De ter a mesma base política. Então, a tendência pode ser que se repita isso. Tá. Essa votação. Eu apostaria que a base do Zanata é essa. É a base do Salatino, em torno de 10 mil votos ali. Não amplie muito mais que isso. Posso estar errado. Estou dizendo que neste momento é isso. Né? Aí você tem o nome da prefeitura, o nome da esquerda e aí os eventuais ali do centro, né? Centro-direita, alguns mais centro-esquerda, enfim. Ali. E as surpresas que podem acontecer. Não, toda eleição tem surpresa. Sim. A surpresa passada foi o Fornari ter feito a votação que fez. Né? Nessa pode ser que a gente se surpreenda com outros eu achei também muitos candidatos na última, porque nós tivemos a de 2016 3 candidatos. Era o do PT, que foi o Hélio Consolaro, nós tivemos o... Alaine... Não, na de 2016. Foi o professor Hélio Consolaro, o Dalome, o Luiz Fernando e o Dilador, que aí o Dilador ganhou. Mas é por conta das regras da eleição. Sim. Né? Agora nós temos partidos federados, então diminui, porque, por exemplo, a rede pessoal tá junto, PV, PCdoB e PT também ali. Então você tem a dinâmica de tentar diminuir, aglutinar as forças para disputar a eleição. Né? Mas na eleição passada não era assim. Até mesmo agora, por exemplo, na questão de vereança, você tem uma quantidade menor de candidatos. Sim. Então, conforme os anos passam... As regras do jogo. E vamos voltar então para o lugar onde você pretende aí se lançar candidato nesse ano. Vamos à Câmara Municipal. Hoje nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara de Araçatuba. Sim. Nós tivemos aí, e foi muito aplaudido isso, vereadores novos chegando, só que as notícias que chegam da Câmara de Araçatuba não são positivas. Nós tivemos aí 3 anos, pelo menos, de várias notícias que vieram e negativas. Nós tivemos tentativa de aumento de salário, nós tivemos 2 ações de inconstitucionalidade julgadas pelo TJ, e a Câmara foi lá e votou aumento nos salários dos assessores, chefe de gabinete e outros funcionários. O MP, inclusive, entrou com ação na semana passada e conseguiu uma medida liminar. Ou seja, não foi benéfico, a princípio, essa renovação na Câmara de Araçatuba. Você enxerga mais ou menos assim? Concordo plenamente. Acredito que não foi benéfico por conta dos quadros que foram eleitos. Você tem vereadores que, por mais que eles sejam de pautas, eles sejam populares, mas faltou o preparo. Então você vê, por exemplo, ali... Vou abrir aqui um nome. Cristina Munhoz. Tá. Foi uma vereadora extremamente bem votada. Mas... Segunda mais votada. Passou de 2 mil votos. Mas qual foi o legado que a Cristina vai deixar na pauta que ela se propôs a defender na Câmara? A pauta PET. Né? Qual é o legado? Ela teve uma aprovação de um dia lá, de combate ao abandono de animais, lá, o Dezembro Caramelo, que para mim é um projeto ineficiente. Ele tem um efeito paliativo, né? Mas você tem vários outros problemas, por exemplo, de ampliar a quantidade de castrações oferecidas pelo poder público, questão de leishmaniose, de combate à leishmaniose, que é um problema sério. Você tem uma série de questões voltadas a essa pauta que não foram discutidas ali na Câmara. E fora assim, eu penso que vereador, ele não tem que ser de uma nota só. Não adianta... Depois de eleito... o vereador é da causa PET... Igual o Boato, a Cristina. Não, somos a causa PET, não vou votar pelos... Não, tem que... Tanto é que eu vejo o Boato, por exemplo, fez isso. Você tem que discutir todos os problemas da cidade. Todos, absolutamente todos. Tem que falar de saúde, tem que falar de educação, economia, geração de emprego, industrialização, enfim, uma série de coisas. Sustentabilidade, mobilidade urbana. Nós temos vários problemas. Então, o que aconteceu na Câmara
foi uma eleição de vereadores despreparados, de vereadores que eles não conseguiram entregar aquilo que a população esperava em termos de projeto, em termos de efetividade de ações. E vereadores que também, por exemplo, o caso clássico disso foi o Wesley da Dialogue, que foi eleito na oposição, não deu 6 meses, foi para a situação. A troco de quê? Em troco de qual diálogo? Então isso custa caro, porque quando você se coloca como candidato, as pessoas levam as suas expectativas. Ela deposita expectativa ali. Quantas pessoas depositaram a expectativa de que o Wesley seria um vereador de oposição? Oposição não para travar as pautas da prefeitura, mas para fiscalizar os contratos, para procurar onde tem coisa errada, para fazer o contraponto, ações. Porque eu, por exemplo, acho que a oposição burra é essa oposição que você trava o trabalho do prefeito. Agora, se for um projeto que você entenda que é bom para a cidade, recua e vota. Fala, não, o projeto é bom para a cidade, estou votando a favor da população. Mas eu acho que até com relação ao Wesley, o problema foi um pouco diferente. Ele acho que ele traiu até os próprios princípios que o levou para a Câmara. Exato. Eu até citei aqui um dia no ar, com relação ao projeto dos supersalários, que ele votou favorável, foi um dos. Isso. Então, assessor e chefe de gabinete ganhando 18 Ele mil, é um dos autores, 6 né? mil. Então, pois é. Agora, pergunto, com os eleitores dele, ele que se mostrou um candidato da periferia, que perguntei, questionei, se alguém no bairro dele, que foi onde provavelmente ele foi eleito, ganha o salário de um vereador, ganha um salário de um assessor e chefe de gabinete. Então, essa questão da justiça social, que foi pauta para a campanha, e, na verdade, no exercício do mandato foi bem diferente. Então, a crítica também nesse ponto. Mas, assim, com relação aos vereadores que estão na Câmara hoje, você acredita que teremos, para as próximas eleições, uma nova grande renovação ou não? Sim, eu acredito que vai ser próximo de 50%. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, 50%. Eu acho que tem muita chance mesmo com a mudança das regras eleitorais? Tem chances de chegar a 50%. Não vou dizer que vai chegar porque e nesse caso... Mas 40% da Câmara, talvez. E nesses 50% que continuariam na Câmara, você citaria quem, por exemplo? São os vereadores que têm as velhas práticas aí que todo mundo conhece. Né? Você tem, por exemplo, o Dunga. Os da antiga. As pessoas já têm tá ali já imerso na máquina pública. Jaime, Dunga, você tem ali, por exemplo, se a Edna vier para vereadora, não tá na composição, mas tá no cenário político. Né? A Edna, você tem Maurício Bem-Estar, que, por exemplo, é um vereador de igreja. Isso tem várias críticas com relação a isso, mas são pessoas que votam de acordo com o projeto político religioso. Então, esses vereadores, o Alceu tá no páreo também. Você tem alguns vereadores ali, Coronel. Que você acredita que devem continuar, devem ser reeleitos. Tem chances de ser reeleitos, né? Eles têm chances maiores. Arlindo, que já está há muitos anos. Exatamente. Tem o eleitor dele já há muitos anos. Exato, tem um eleitor dele, mas a eleição só se dá com o voto na urna. Mas eu acredito que esses, boa parte desses tem condições de retornar. Outros têm mais dificuldade. Ou dificuldade com o partido, ou dificuldade diante desse desgaste. Por exemplo, a Cristina vai ter uma dificuldade. Né? Não sei qual partido que ela tá, né? Qual que ela tá, porque não é o Brasil. Sim, o Bombeiro vai ter dificuldade por conta do partido. Sim, mas a questão, vai para onde? Porque o que está acontecendo é o seguinte, nós temos, conforme a legislação vai avançando, nós temos as federações que vai aglutinando, por exemplo, PT, PV, PCdoB, a mesma chapa. As chances de eleger, são 3 partidos que podem eleger 1. PSOL, Rede, 2 partidos que podem eleger 1. Então, essa diminuição da quantidade de partidos, por exemplo, Cidadania e PSDB, 1. Essa dinâmica leva a uma diminuição dos partidos. E na diminuição dos partidos, há uma necessidade de aumentar o coeficiente e de você ter uma dificuldade maior. A base do prefeito vai ter uma dificuldade porque tem poucos partidos na mão. Então, claro, tem muita conversa até lá, né? Exato, mas você tem, por exemplo, PL com possibilidade de fazer vereador,
1 até 2. Você tem possibilidade da base do prefeito, por exemplo, Cidadania e PSDB. Será que fazem 2? Será que tem gente suficiente para fazer um coeficiente fazer 2? Porque aí nessa você tem quem ali? Você tem Arnaldinho no Cidadania, você tem o Alceu e o Jaime no PSDB. Se os 3 ficarem, a chance de 2 caírem é muito grande. Sem dúvida. Porque não sabe se vai fazer um outro vereador. E a própria dinâmica de outros partidos se organizarem, por exemplo, o PDT agora tem um diretor, uma comissão provisória buscando fazer chapa. Você tem, agora caminhando ali, talvez um PSB. Você tem pessoal rede que está no jogo também, que não estava na outra eleição, né, com chance de eleger vereador. Você tem vários partidos ali se organizando e que vai ocupar esse espaço. E que vai dificultar os que estão aí. Por isso que eu falo que essa renovação pode chegar entre 40% e 50%. Pode chegar sim. E chegaríamos a exemplos, por exemplo, exemplos do Wesley, a gente pode voltar, que ele foi o mais votado do partido do Podemos na época, né? Tinham outros candidatos no Podemos que tiveram uma votação muito próxima, mas como ele foi o mais votado, fez uma cadeira e ele conseguiu entrar. Então, de vereadores com essa votação pequena, porque vai haver uma mudança aí, o doutor Eduardo veio aqui até explicar esses dias, com relação a essa terceira fase do chamamento aí para sobras. Isso, da sobra. Haveria a possibilidade de se repetir nesse ano? Olha, a questão de repetir por exemplo, um vereador com 600 votos já não existe. Por quê? Araçatuba não aumentou a quantidade de cadeiras de vereadores. Tá. Você está ali com 15. A cidade vem crescendo, você está com em torno de 110 mil eleitores. Se você dividir esses 110 mil eleitores pelo número de cadeiras, dá um coeficiente de 7 mil votos. A conta que a gente fez, 6, 7 mil. O candidato tem que ter 10% do coeficiente. Se o candidato, para o mais votado, tem que fazer no mínimo, porque não adianta você ter ali todos os vereadores, todos os candidatos, chegar próximo ao coeficiente e não fazer os 10%. Isso. Tem que fazer os 10%. Tem que fazer. Os 10% de 7 mil votos são 700. Então, os 630, 650 do Wesley, por exemplo, do Alex Guru, que foi um pouquinho atrás, já não é mais o suficiente. Então, a tendência agora é que uma eleição de vereador parta para 800 votos. 800 e pouco. Talvez, no mínimo, 700. Tá. Mas eu penso que vai partir de 800 para cima. Então isso vai seria diminuir, o mínimo. O mínimo para um vereador. E aí essa questão da sobra é 20% do coeficiente. 20% do coeficiente dá 1.400 votos. Na sobra. Sim. Você tem uma dificuldade maior. Matheus, e no cenário aqui de Araçatuba para vereador, quem você tem visto aí despontar nessa possível renovação? Você tem visto alguns nomes surgindo na cidade que poderiam, a gente já falou de alguns, por exemplo, a Edna, se viesse, o Cido Saraiva, que é pré-candidato a prefeito, mas se viesse para vereador, estaria eleito pelos votos que já teve. Você tem visto alguns nomes na cidade circulando e que seriam aí para essa, Cido Saraiva e Edna não é uma renovação, porque já foram vereadores, mas para entrar na Câmara a partir do ano que vem? Bom, você tem vários nomes. Você tem nomes que já foram candidatos, que já foram vereadores, né? Você tem, por exemplo, o Carlinhos do terceiro DP, que está aqui no páreo. Você tem que estar fazendo trabalho. Você tem... Tá trabalhando, Tá trabalhando. Você tem alguns que já... o próprio Pichitelli, que também tá na disputa. Então, você tem nomes que estão ali trabalhando para disputar ver a movimentação deles. Ver a movimentação deles, né? São muitos nomes. Eu acredito que vai ter uma disputa muito grande. Por exemplo, você tem nomes que já... Por exemplo, Beto Alberto. Você tem... Tô tentando lembrar aqui. Tem vários... Tem vários outros nomes. O Léo Pote do Clube da Árvore. Muita gente cita o Fernando Fabris, que foi Fernando voto Fabris lá no que estava no PV e que vai provavelmente pro PL. Sim. Você tem vários nomes ali que tiveram muitos votos na eleição passada e que vão disputar a eleição esse ano
condições reais de eleição, porque tiveram uma boa votação. O tempo vai passando e a conversa já passou de 40 minutos. Mas, Matheus, tocar em alguns assuntos específicos, só para a gente encerrar o nosso papo aqui, de votações recentes na Câmara. Você foi até a sessão extraordinária da Câmara de Araçatuba. Tivemos até um episódio que eu gostaria que você relatasse aqui, que tentaram te tirar do plenário da Câmara no dia da votação dos supersalários para os assessores, chefe de gabinete e outros funcionários, e agora a Justiça, pelo menos em medida liminar, cortou a princípio. Sim. Essa sede dos vereadores aqui em Araçatuba para esses super salários desses funcionários, enquanto o salário do vereador é de R$6.000. E acho que você pode falar muito bem disso, porque estava lá no dia da votação. Eu quero entender até hoje qual é a lógica de nós termos patrões defenderem fervorosamente os seus assessores subordinados. Você não tem resposta para isso? Oi? Você não tem resposta para isso? Resposta eu tenho, dura colocar no ar. De defenderem fervorosamente isso. É o único lugar onde o patrão quer pagar mais do que ele recebe pro funcionário. Acho que o professor Arthur Leandro Lopes gravou um áudio, ele falava muito sobre isso. Você não tem outro lugar no mundo. Eu não vi, né? Nenhuma outra pessoa falar e fazer isso. Né? Você vê agora, por exemplo, eu vou dar a resposta. Você tem, por exemplo, até a própria entrevista que foi aqui no Grupo Tati sobre uma suposta rachadinha. Uhum. Então, tudo leva a crer. Porque eu não entendo a lógica de você ter um funcionário ganhando 18 mil, o vereador ganhar 6. Eu penso que a Câmara ela tem toda a legalidade e direito de discutir melhorias para os assessores, para os próprios vereadores das condições de trabalho. Né? Então, por exemplo, então a gente pega esse dinheiro, nós vamos dividir para ter mais assessores. Por que não vota, então, o aumento dos assessores e não o aumento de salário? Mas o vereador ganha pouco. Tenham coragem de discutir com a população, aumentar os salários deles. Mas isso foi uma manobra. Isso foi uma manobra para, entendeu? Isso para mim é uma manobra das mais assim absurdas possíveis. Então, se querem melhorar as condições de trabalho, façam de forma transparente. E outra, convocar uma reunião, uma sessão extraordinária, 10 horas da manhã, num horário que a maioria não, que quase toda a população está trabalhando, num horário comercial, num dia útil, é assim, de uma artimanha que é muito feio. Convocassem a reunião, tenham coragem, convoquem as sessões que tratem desses temas no horário normal, no horário noturno, entendeu? E ter coragem de realmente defender aquilo que eles querem defender de fato. Nós queremos mais assessores, então vota o aumento de assessores. Pra que esse trambique às vezes, né? Porque o que você ouve nos bastidores não, nós vamos pegar esse dinheiro e contrata outros 2. Então para com a trambicagem e legaliza a situação. Contrata, então, mais 2 assessores. Quem está contratando assessor. O vereador ganha mal, eu preciso tirar um por fora. Tenham coragem e aumenta. Proponham o aumento do salário. Eu acho que é desnecessário. Se fosse votar o aumento do subsídio dos vereadores. Contrário, completamente contrário. Seria contra votar o aumento do salário, porque eu penso assim, que não é profissão. E o aumento de cadeiras, Matheus? O aumento de cadeiras eu acredito que seja discutível. Eu coloco como discussão. Por quê? Vou te dar essa questão. Deixar bem explicado, porque depois vão recortar isso aqui e falar, não, o Matheus é a favor de aumentar as cadeiras. Quando você tem 15 cadeiras, uma cidade que está crescendo a população, a tendência é de que apenas as candidaturas mais abastadas de dinheiro, apenas os candidatos que estão nos seus partidos mais abastados
tenham condições de eleger. Mas isso não vereadores. continuaria se tivéssemos 17, por exemplo? Não teria Não. o mesmo cenário? Não. Porque, por exemplo, e nesse ponto eu bato bastante com relação ao aumento de cadeiras, porque eu penso o seguinte, nós temos vereadores na Câmara de Araçatuba hoje que apresentaram 8 projetos. Dos 8 projetos, 7 para nome de rua e 1 de homenagem para alguém. Nós estamos fazendo esse levantamento para fazer uma ficha de cada eu candidato. tenho até nome, se quiser. Produtividade muito baixa. Então, a gente pagar mais 2 cadeiras, mais 2 assessores, mais tudo que é pago para essa produtividade, por isso que eu esbarro muito nessa discussão de aumento. O Dunga, por exemplo, veio aqui e disse que é favorável e ele sempre disse isso. E eu penso o contrário exatamente nessa situação da produtividade, que é muito pouca. Então, mas aí você tem uma questão que não é de caráter do número de cadeiras, mas sim da qualidade do voto da população. Porque você poderia ter realmente 15 cadeiras extremamente efetivas. Que aí isso justificaria. Precisamos de mais representatividade. Eu acho que é justamente o contrário. Então vai, vamos lá. Justamente o contrário, porque esses figurões sem qualidade, eles estão justamente nesses partidos mais abastados, porque querem um projeto permanente de poder. Fazer do vereador a profissão e a vida. Tem vereador aí que não propõe nada e tá aí vários mandatos seguidos. Que é vereador de oposição, que só é a oposição que vai lá segunda-feira criticar a administração, mas não propõe nada, não entra na justiça pra nada. E tá aí 8 mandatos. Qual foi o projeto de oposição? Porque uma coisa é você ser oposição. Outra coisa é você ser oposição e tá ali fiscalizando, e tá ali entrando no Ministério Público, e tá ali batendo. Não. É oposição de palanque. Né? Então, a qualidade ela é ruim, e a partir do momento que você tem condições de, se for o caso, de aumentar a cadeira, eu vejo que a probabilidade de eleger vereadores melhores é maior. É maior por quê? Porque você tem, por exemplo, entradas de partidos que têm menos condições. Os partidos menores geralmente são mais ideológicos. Por exemplo, posso dar exemplo meu, o PSOL. Se tivéssemos ali uma quantidade maior de vereadores, diminuir o coeficiente, a chance de ter sempre um vereador de esquerda, de centro-esquerda, seria maior. E vereadores que são independentes e que, consequentemente, seria mais difícil do prefeito fazer eu entendo. De fazer o quê? Porque hoje o que nós temos também é uma Câmara completamente submissa à administração. Não, mas eu entendo que a sua defesa, mas assim, eu discordo nesse ponto. Eu acho que aumentar para 15, e tem a questão do duodécimo também, que é o mesmo, Zé Walter. Isso também tem que ser colocado. O que a Câmara gasta com 10 vereadores e com 15 é o mesmo. Mas pediu mais esse ano. Pediu mais porque nós estamos com a presidente gastona. Pois é, mas pode pedir mais. Com 17, com 19, pode pedir mais. Ela pode pedir se você colocar na presidência da Câmara uma irresponsável como tá aí hoje. É irresponsável. Por quê? Já teve um aumento de 3 milhões, aí pediu mais 2. Né? Porque o que ficou 6 milhões a mais. Mas é por quê? Porque tem esses super salários. Porque agora, com esses salários totalmente reduzidos, se ficar do jeito que tá, vai sobrar dinheiro do duodécimo. Não, o MP fez a análise lá, por mês são quase 300 mil reais. Exatamente, por mês. A economia que tá na petição inicial do Ministério Público. Matheus, debate muito importante. Já passamos, vai quase uma hora de programa aqui, a gente batendo papo sobre o assunto, como é que rende. Mas queria agradecer a sua presença aqui. É um bate-papo de opinião realmente sobre as eleições. Muita coisa vai mudar até lá e provavelmente várias articulações vão surgir. Agradecer a tua presença aqui. A gente tem que marcar ainda para você trazer os estudantes do Emancipa que foram bem no Enem, uma outra pauta a gente fala em outra ocasião, mas ótimo. Agradecer a tua presença, estamos sempre à disposição aqui na Nova Brasil. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Matheus Lemes aqui conversando no nosso xadrez político desta semana, trazendo aí assuntos a respeito das eleições de 2024.